Então, os itens que nós estamos precisando agora é o arroz, o óleo, feijão, açúcar e o leite em pó. Então, também aceitamos outros itens não perecíveis, caso vocês possam ajudar, mas esses são os de maior necessidade. A casa tem também o trabalho com a dependência química nas sextas-feiras. Então, se alguém conhecer alguém que precisa desse tipo de atendimento, é só verificar, tem os horários no site, ou procurar um dos nossos trabalhadores também. A casa está promovendo uma viagem para Araxá e Sacramento, que essa viagem ela nos ajuda a manter essas atividades sociais da casa. Além de ser uma viagem muito interessante também, que tem a rota lá onde Chico Xavier, a Casa do Caminho do Tadeu, né? Então, é uma viagem interessante, vai ocorrer em setembro. Ainda temos a possibilidade, é parcelado esse valor, então, se alguém tiver interesse, é só procurar um trabalhador, nós damos maiores orientações. Tem também um livro da coleção Mirabelli, nós temos o volume 2, é um lançamento aqui da casa, que também é revertido para ajudar nesse trabalho social. E nós estamos falando do Evangelho no Lar, então a gente tem comentado e eu queria saber se tem alguém que já faz o Evangelho no Lar, que já tem esse hábito. Sim, que bom. Os que não fazem, se precisar de alguma orientação, né, para fazer, é uma possibilidade de harmonização do lar. Então, quem tiver essa condição de iniciar é muito bom para a harmonização. Então, agora nós vamos iniciar os nossos trabalhos. Eu vou pedir para ele desligar a luz. Obrigada. Então, vamos fechar os olhos. E vamos mentalizar a imagem do Mestre Jesus. Vamos abrir o nosso coração para que possamos receber todo aquele aconchego, aquela paz que viemos buscar aqui hoje. Vamos harmonizar os nossos pensamentos para sintonizar com a espiritualidade maior. Vamos agradecer ao nosso Pai por essa oportunidade de estarmos aqui nessa casa bendita, que nos acolhe com amor e com a possibilidade de recebermos boas energias. É nessa sintonia que nós vamos dar início aos nossos trabalhos de hoje. Hoje nós temos a palestra A Montanha da Vida, com o Miguel. Mário. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe. É sempre uma satisfação vir falar aqui na Casa do Caminho, né? Esse nome é até bacana, né? No começo, quando Jesus estava aqui na Terra, não tinha esse negócio de centro espírita, igreja, né? Chamavam-se Casa do Caminho, onde as pessoas se reuniam para estudar os ensinamentos de Jesus e para organizar atividades para socorrer os necessitados, né? Naquele tempo, por exemplo, se abandonava muito bebê de madrugada, né? É verdade. A pessoa não queria o bebê, ou não podia apresentar o bebê para a sociedade. Talvez fosse até mais justo do que certas coisas que fazemos hoje, né? Punha lá num lugar na praça. E aí os homens do caminho e as mulheres do caminho, de madrugada ia lá e recolhia as crianças para que elas não morressem de frio nem de fome, né? E assim vai. E outra coisa bacana que foi dita aqui, né?
talvez porque algumas pessoas estão vindo pela primeira vez, nós não sabemos, na internet, alguém que esteja nos ouvindo pela primeira vez. Essa história do Evangelho no Lar é muito importante. Uma vez por semana, durante 15 minutos, a gente combina aquele horário e toda semana reúne a família, 15 minutinhos, né? Uma prece, uma leitura de um pedacinho do Evangelho, um comentário, uma vibração pela família, pela casa e uma prece de encerramento. Mas os Espíritos nos dizem que quando a gente combina fazer semanalmente essa pequenina reunião de Evangelho no Lar, uma equipe espiritual é designada para o nosso lar. E não só naqueles 15, 20 minutinhos. Então, com o tempo, a gente nota que a casa vai harmonizando. Eles ajudam a esclarecer espíritos que estejam lá dentro, sem saber que, né? Más influências. O André Luiz, num dos seus livros, no Rio de Janeiro, procurando alguma coisa, todas as casas, assim, com uma vibração sombria, onde entravam e saíam espíritos à vontade. E a gente não vê, porque eles são invisíveis, né? Mas algumas casas tinham um halo de luz na porta. E ali não entrava qualquer espírito. Só entravam os espíritos equilibrados, já com mais luz, né? E ele falou, perguntou para o mentor, mas o que esse lar aqui é diferente? Aqui é um lar que cultua o Evangelho. Então, tem um monte de motivos para a gente fazer isso, para a gente aprender e para o nosso lar melhorar. Sobre o tema de hoje, uma bela parábola, a montanha da vida, tirada da redação do Momento Espírita, baseado num texto de Valdemar Nikliewicz, que é um alpinista brasileiro que conquistou o Everest. Monte Everest é considerado, há controvérsias, né? Já dizem que existe um outro que é um pouquinho maior, a montanha mais alta do mundo. Todo mundo que quer vencer um grande desafio se propõe a escalar o Monte Everest. E o pessoal sobe e quando chega lá em cima põe a bandeira do país, põe o seu nome, é uma grande vitória. Muito difícil, custa muito dinheiro, toma tempo, treinamento. Vez por outras a gente liga a televisão e fala 15 alpinistas que tentavam subir o Monte Everest morreram. Teve uma avalanche. Ou então, a previsão do tempo dizia que nos próximos 30 horas o clima ia ser bom, mas não foi. Né? Em questão de poucos minutos, o clima pode virar e todo mundo morreu congelado. Me faz lembrar uma vez que nós viajamos profissionalmente com um colega de uma companhia de Uberlândia, onde não faz frio, pouco frio, né? Então chegamos lá no lugar, tinha lá, você pagava um pouquinho, tinha um teleférico que levava a gente para passear na montanha lá em cima e depois trazia. E o pessoal dizia, tem que subir prevenido, não pode subir assim, né? Tem que levar blusa, tem que... E ele, como todo bom mineiro, olhou assim, né? Uai, tá gostoso o tempo. E subiu com um sapato comum e meia comum. Levou uma blusa. No meio do passeio apareceu um vento que chama Mistral. Mistral não é só desodorante, né? Que as pessoas mais velhas lembram que tinha um perfume chamado Mistral. Mistral é um vento que desce dos Alpes por baixo, para o Mediterrâneo. Em questão de 15 minutos, o vento virou e a temperatura passou de 13, 14 graus para -7, -8. Né? E o rapaz estava descendo, não tinha como pular do teleférico. Quando chegou embaixo, os dedos dos pés estavam quase congelados. Se estivessem congelados, ele ia perder os dedos dos pés. Né? Então, quando nós vimos que o tema era a Montanha da Vida, lembrei do nosso amigo lá de Uberlândia. Porque nós, quando nos propomos a um desafio como este, né, de ir a um lugar, nós temos que nos preparar. Lá havia um aviso.
olha, aqui o clima ele é surpreendente, né? Mas às vezes nós menosprezamos os avisos. Não, eu vou. Quase perder os dedos dos pés. Aqui nós temos uma lição que diz que a vida pode ser comparada à conquista de uma montanha. Como a vida ela tem altos e baixos, para ser conquistada precisa ser estudada, observada, para que a ascensão se dê com sucesso. Montanha da vida, subir. O que isso tem a ver com o nosso assunto? Onde é que nós estamos? Numa casa espírita, numa palestra evangélica, onde nós estudamos o Evangelho de Jesus. Para que nós estudamos o Evangelho de Jesus? Porque é ali que está a fonte, a origem, o pote de onde nós temos aquela água que Jesus disse que quem beber não sente sede de novo. Até a mulher que escutou isso, né, era uma samaritana, ela falou, que água milagrosa é essa? Né? Mas ela não entendia que ele não estava falando da água do copinho, do balde. Né? É uma outra água, a água do conhecimento, a água da ascensão espiritual. Então nós estamos numa casa espírita, onde estudamos o Evangelho de Jesus para podermos aplicar na nossa vida. O Evangelho nos ajuda a descobrir onde é que a gente está acertando, onde é que a gente precisa melhorar, que a gente tem que transformar, estudar mais, modificar, abrir mão para a nossa paz, para a nossa felicidade. Foi para isso que Jesus veio, para nos ensinar o caminho da felicidade e como deixar de lado o caminho do sofrimento e da dor. Porque sofrimento e dor não fazem parte da criação de Deus para nós. Deus não criou um mundo e falou assim, eu vou criar aqui uma goiabada com queijo, já que estamos falando de mineiro, né? Goiabada com queijo Minas, que é bem gostosa, mas aqui do lado o jiló. Aliás, eu adoro o jiló. Jilózinho frito é uma delícia, né? Tem que falar do jiló, coitadinho. Mas Deus não pôs o sofrimento como uma criação dele. Deus nos fez livres, porém com uma regrinha de ouro. O que a gente planta é o que a gente colhe. O que a gente oferece é o que a gente recebe. E aí Deus soltou a gente no mundo com essa liberdade. Você quer ir lá e estudar, se formar, trabalhar, constituir família, ser uma boa pessoa? Vai e faça. Não, eu quero sair e não estou a fim de trabalhar. Eu quero conseguir as coisas tomando dos outros. Então eu vou... nós não somos livres para fazer isso? Eu vou ficar na beira do banco olhando assim, quando eu perceber que alguém tirou um dinheirinho. Não posso fazer isso? O que impede que eu faça isso? A consciência. Né? Nós temos uma espécie de alerta moral que diz assim, não, mas isso não é certo. Aquela pessoa trabalhou muito para ter aquele dinheirinho. Eu vou respeitar o esforço dela. Aquele é o esforço dela. Eu vou fazer o meu. Eu vou trabalhar para conquistar o meu. Mas muitos de nós usam a liberdade ao contrário. Eu não quero fazer esse esforço. Eu quero é ter dinheiro para ter roupa bonita, para conquistar namoradas e namorados bonitos, para comprar carro, para comprar casa, para fazer festa. Então eu vou pegar um atalho. Isso é o uso da liberdade. Não tem nada que nos impeça de fazer isso. É só ir ali, ficar no caixa eletrônico, não é? A gente vai achar um freguês, fácil. Mas nós não fazemos isso. E este é o princípio da fundamentação moral do que Jesus veio fazer aqui na Terra. Jesus morava numa esfera crística. Todo mundo lá tem um nível espiritual dele que é quase tocando o nível da divindade, de pureza espiritual. Por que esse homem despencou de lá para vir aqui num lugar que a gente chicoteou ele, pregou ele na cruz, pôs coroa de espinho, judiou? Existe uma coisa que motiva os espíritos superiores a fazerem coisas que para nós é incompreensível. É o amor. Então, por amor, ele falou, eu vou lá naquele planeta levar uma mensagem, porque lá o pessoal está usando a liberdade.
E usar liberdade tanto traz libertação quanto traz sofrimento e aprisionamento. Então eu vou lá dar uma dica para o pessoal, vou ensinar. Ô Jesus, o que eu preciso para ser feliz? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Aí a gente escuta e fala assim, é isso? Não estou entendendo. Né? Quantas vezes eu devo perdoar quem me ofende? Até 7 vezes? Porque os rabinos diziam que era só até 3. Né? Ah, se o cara não me comprar mercadoria no meu comércio e der um cheque sem fundo, quantas vezes eu perdoo ele? Primeiro você perdoa. E se ele pecar de novo? Perdoa a segunda vez. Até quando eu devo perdoar? Os rabinos ensinavam isso. Na terceira vez você está livre para vingança. Pode matar. Pode transformar ele em escravo. Pega ele, a mulher, os filhos e vende como escravo para pagar a sua dívida. Isso era justiça. Antes era muito pior do que isso. Não tinha nem 3 vezes, né? Então, aí chegaram para Jesus com essa história de perdoar 3 vezes. Na terceira já pode começar a vingança, né? Até hoje vale isso, não vale? Quando a nossa mãe ia bater com o chinelo. Avisei a primeira vez. É ou não é? E a gente falava assim, minha mãe não vai, né? Você ia lá e fazia traquinagem de novo. Segunda, minha avó era assim. Nossa. Com vara de café. Não era que chinelo da onde tinha pé de café lá fora, ela trazia aquelas varas. Segunda vez. Na terceira vez, o chinelo comia. Vem daí. Dos rabinos dizendo que era para perdoar só até 3 vezes. Perguntaram então para Jesus, quantas vezes eu devo perdoar quem me ofende? Até 7. Gente, 7 é mais que o dobro. E Jesus falou, não somente 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, que dá 490, ninguém consegue ficar com o caderninho. Samuel me ofendeu 149 vezes, está quase chegando a hora. Não é assim. Porque Jesus pregou o perdão como... tem alguém batendo a porta lá. Como fonte da paz. Porque se alguém não toma a iniciativa de parar com a belicosidade, a raiva, a ira, o ódio, a vingança, ele vai ficar batendo como uma bolinha de ping-pong. Pá, pá, e não tem fim. Alguém tem que ter um vislumbre de espiritualidade maior para dizer assim, se alguém não tomar a iniciativa da paz, a paz não prospera. E normalmente a pessoa que abre mão do seu orgulho, né, em favor da paz, sofre, porque você perde aquilo que você achava que era importante. Mas o ensino da espiritualidade nos mostra que existem outras coisas que são mais importantes do que aquela disputa que nós estávamos tendo. Então Jesus veio trazer esse ensinamento. É aqui que nós estamos. E a lição fala, a montanha da vida. Você vai subir uma montanha? É simbólico. Porque nós nos comportamos como alpinistas. Só que alguns de nós olham a montanha e falam assim, é muito difícil. Dá muita canseira. Eu vou ficar aqui por baixo mesmo. E a gente fica rodando em volta da montanha. Sem o desafio de chegar lá e conquistar a vitória de alcançar. Que vitória é essa? É a superação da nossa inferioridade espiritual. Deixarmos de ser espíritos que fazem o que a gente está fazendo encarnação após encarnação, porque isso todo mundo faz. Até aí nós não somos diferentes dos animais. Aliás, nós somos fruto da evolução dos animais. O nosso princípio inteligente, antes de virar humano, estagiava nos reinos vegetal, mineral, vegetal, animal, até um ponto em que nós viramos seres humanos e ganhamos a tal da liberdade. Só que aí com a liberdade vem a responsabilidade. E aí, chegamos no reino humano, a gente nasce, come para engordar um pouco, cresce, né? Sai para a vida, como os animais, né? Aí sai procurando uma namorada ou um namorado para cruzar, para ter filho, não é? Cuida dos filhos, dá leitinho para ele, engorda os bichinhos, quando eles crescem, vão embora. Aí você envelhece, morre. Os animais fazem assim. Você já viu algum golfinho
guardando na caderneta de poupança para construir um BNH submarino? Não, né? E nem o seu cachorro. A gente ama o nosso cachorrinho, não é verdade? Ai, tchururu, o auauzinho, a gente beija ele, sobe no sofá. Mas você não vê um cachorro tentando resolver uma equação do segundo grau para achar as raízes da equação do segundo grau. Porque a inteligência é limitada. A nossa não é. Então por que encarnação após encarnação a gente insiste em fazer as mesmas coisas? Porque tem alguns prazeres. Quando a gente fala assim, eu não quero subir aquela montanha, eu quero ficar aqui embaixo, ganhar dinheiro, para ir no baile funk, que é isso que eu gosto. Eu quero ganhar dinheiro para comprar um carrão, para fazer inveja nos meus cunhados, aqueles mal acabados, olha. Fazer inveja para os vizinhos, só sentimentos inferiores. E aí a gente fica embaixo da montanha. E os espíritos às vezes têm um ensinamento que diz assim, quando eles falam da gente abrir mão dos bens materiais, muita gente fala assim, é isso mesmo, Jesus mandou a gente dar tudo e seguir ele. Se a gente fizer isso, a gente vai precisar ir lá embaixo da ponte esperar o seu cafezinho, o cafezinho. Será que Jesus quis dizer isso? Abra mão de tudo. O que o rapaz rico perguntou para Jesus, o que eu preciso fazer para ir para o reino dos céus? Jesus, dê tudo que você tem aos pobres e me segue. O rapaz falou, é ruim, hein? E foi embora, não deu o dinheiro não. Aí Jesus falou assim, é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, né? E tem gente que usa isso para dizer, Jesus mandou a gente largar tudo e andar por aí só com uma roupa de algodão. Aí a gente vira mendigo e vai ser peso para a sociedade. Não é isso. É não se apegar. Quando a gente se apega, os espíritos dizem que aquilo ao que a gente se apega monta nas nossas costas. Então, a lição fala para a gente subir a montanha da vida e muita gente quer ficar embaixo com os prazeres da terra, a beleza, a fama, o poder, o dinheiro, o prestígio. E aí você compra um apartamento, né? 14 toneladas nas suas costas, e compra uma fazenda, né? E compra uma caminhonete daquelas que pesa 3 toneladas. Os espíritos dizem que aquilo vai ficando nas nossas costas. Porque em vez de subir a montanha... Quem que vai conseguir subir a montanha com a caminhonete de 300 mil reais amarrada nas costas? É simbólico, mas é mais ou menos isso. Por quê? Porque nós não conseguimos abrir mão daquilo para ir para a montanha. Quem vai para a montanha tem que se preparar. Se tiver com sobrepeso, tem que emagrecer um pouquinho, né? É mais fácil subir a montanha pesando 140 quilos ou 74 quilos? Então tem que emagrecer. Quem já tentou emagrecer? É fácil? Nossa Senhora, como é difícil. Tem que estudar a montanha. O que eu preciso? Olha, até uma certa altura acontece isso. Depois de uma certa altura esfria. Depois de uma certa altura começa a faltar oxigênio. Lá no alto não tem nem oxigênio. Então você tem que levar o que você precisa para vencer esse desafio. Blusa, barraquinha, tudo levinho, né? Comida, aquelas comidinhas de avião da Gol, né? Barrinha de cereal, né? Não, mas eu quero levar o meu negócio de malhar, para voltar malhado. Você vai botar um peso de 40 quilos nas costas para subir a montanha? Não vai. Então, a subida diz assim, tem que ter o equipamento apropriado. Quanto mais alta a montanha, maiores os cuidados e os preparativos. Então, quando a gente chega na doutrina espírita, diferente do que às vezes a gente ouve em outras escolas filosóficas, às vezes a gente vai num lugar e as pessoas falam assim, olha, se você rezar bastante, fizer tudo direitinho, Deus vai te dar tudo. Não é verdade? Eu não sei se é assim mesmo. Às vezes eu ligo o rádio, a televisão e escuto a pessoa falando, né? Vem aqui rezar aqui, que Deus vai te dar apartamento na praia. Deus vai tirar sua firma da falência. Deus vai te dar um casamento. Deus vai te curar. Deus é capaz de fazer tudo isso. Mas nós nos perguntamos, se Deus valoriza o trabalho,
a conquista mediante a oferta de serviço, por que ele iria... Olha, gostei de você, vou te dar um apartamento no Guarujá, mas não gostei da senhora. A senhora, casinha lá em Guarulhos, a hora que o rio encher, a sua casa vai... Né? Não é esquisito? Será que Deus faria isso conosco? Não é assim que funciona. Então, no momento do início da escalada, diz a lição, parece que é fácil. A gente está com força, descansado, né? Aí você vai, 4, 5 horas, morro acima, começa a doer as pernas, começa a faltar o fôlego. A gente fica suado. Não tem chuveiro lá em cima, você está no meio do mato, subindo. Está ficando cada vez mais frio. Quanto mais subimos, o caminho vai ficando mais difícil. Aí eu me lembro de já ter ouvido isso. De uma tia-avó. Ela era benzedeira, irmã da minha avó. O povo trazia para ela criação doente, cabrito, bezerrinho, gatinho, cachorrinho. Ela rezava, ela era católica, rezava, cortava um raminho de mamona, fazia, o bichinho sarava. Criança com barrigueira, criança doente, com febre, levava para ela, ela rezava, cortava o raminho de mamona, assim, a criança sarava. Vinha gente de longe trazer criança para ser benzida pela tia Anita. Né? Aí eu, estudando em São Paulo, virei espírito, um dia caí na besteira de falar, tia Anita, a senhora é médium, tia. A senhora tem um dom maravilhoso. Ela, cruz credo, menino, esse negócio de espiritismo é coisa de Satanás, sai daqui, Quem entra nesse espiritismo pode ver. Entrou, depois a vida da pessoa começa a ter 1000 dificuldades. Não vai lá, não. Mas eu já era espírita, estava estudando, até exposição eu já estava fazendo do Evangelho. Eu falei, tia Anita, eu vou pensar nisso, porque coitada, né? E ela continuou lá rezando os porquinhos, os cabritinhos, gatinho, cachorrinho. O que ela rezava, sarava. Mas ela achava que não tinha esse negócio de mediunidade. Achava que espiritismo... Eu vou fazer uma pergunta. Será que quando a gente se torna espírita, os problemas que não existiam aparecem de repente e a nossa vida se complica? Ou, quando a gente se torna espírita, se tornar espírita significa estudar, entender e praticar o Evangelho de Jesus. Será que a gente fica mais parecido com uma pessoa que estudou a montanha, sabe que para se iluminar espiritualmente precisa fazer um esforço e pegou tudo o que precisava para a ascensão espiritual? Precisa de coisas materiais? Não, são coisas morais. A gente entra na doutrina espírita e os palestrantes, os professores das escolas, os livros nos ensinam uma coisa. Por exemplo, orai e vigiai para não cair em tentação. Para que será que eles nos ensinam isso? Mas faz parte do equipamento. Quem vai subir a montanha leva um tubinho de oxigênio. Lá em cima não vai ter oxigênio. Leva chocolate, que é levinho e tem muita energia. Né? Leva band-aid, leva metiolate, leva vacina. Se tiver uma cobra, a hora que você puser a mão para subir na pedra, a cobra... Tem remédio para cobra. Tem... Então, quando a gente entra na doutrina espírita, você ganha um kit. Kit reforço. Kit fique forte. Kit, a sua fé agora está vitaminada. Para quê? Para ficar olhando, ai, que kit bonito. Se a gente sabe que para subir, a gente precisa aprender, melhorar e consertar os equívocos que a gente fez nas vidas passadas. É ou não é? Levantar as pessoas que a gente derrubou, devolver as coisas que a gente pode ter roubado. E se eu entrei com um cavalo numa vila para dominar a vila e queimei todo mundo vivo? E roubei as casas, peguei o ouro, matei todo mundo e fiquei com o gado? Não sei. Tomara que a gente não tenha feito isso. E se para conquistar o amor de uma mulher ou de um homem, eu me entrei como uma cobra venenosa no círculo de amizade da família, até conseguir ter aquele prazer. A família ficou destruída e eu vazei. Será que eu posso ter... Existe isso? Ou é só em novela? Nós não sabemos o que nós fizemos.
o que os espíritos nos dizem é assim, se você está reencarnado na Terra, planeta abençoado, é porque na balança do bem e do mal, você ainda não está ganhando o bem. Você ainda tem um monte de coisa para aprender e um monte de coisa para consertar. E em vez de mandar a gente para o inferno, Deus é tão bom que Ele manda a gente aqui de volta. Não para sofrer, mas para trabalhar e consertar o que a gente estragou, levantar quem a gente derrubou, trazer de volta o que a gente quebrou e aprender o que falta para chegar no alto da montanha. Tudo ao mesmo tempo. Então, se a gente chega na doutrina espírita e ganha o kit poderoso, o que os espíritos fazem em seguida, hein? Olha o Carlos. Saiu daquela vida, né? Só churrasco, futebol, bebedeira, mulherada, não sei o quê. Está estudando evangelho, está começando a entender que ele precisa fazer outras coisas diferentes para o seu progresso espiritual. Ele já estudou o evangelho? Já. Já está reforçado nele a noção de amar? Sim. De perdoar? Sim. De orar e vigiar, porque as tentações vêm de tudo quanto é lado? Sim. Então, vamos chamar, vamos ver se a Joaquina, que tem muito ódio dele, porque ele foi safado, né? Mas eles têm que se reconciliar, faz parte das tarefas de reencarnação. Traz ela para perto dele, porque ele já está preparado, ele já está forte, ele vai conseguir aguentar a raiva dela e demonstrar para ela que ele já está melhor. E com isso, aquele problema que impedia ele de subir a montanha vai se resolver. Às vezes a Joaquina não é uma pessoa estranha que chega. É a esposa, é o filho, é o cunhado, é o genro, é o patrão, é o funcionário, é o vizinho, é o parente. Os espíritos dizem, nós neste planeta reencarnamos para reconciliarmos-nos com os nossos adversários. Porque sem a reconciliação, é como se você tivesse aquele peso de 40 quilos nas suas costas e você querendo subir a montanha. Aí lá no plano espiritual a gente fala, meu Deus, para subir essa montanha, eu preciso tirar esse peso. O que é esse peso? Esse peso é alguém que você machucou muito e que não te perdoa. Mas para essa pessoa me perdoar, ela nunca vai acreditar em mim. Mas se você melhorar, você vai ter que aguentar ela até ela olhar e falar assim, não é que esse cara que eu achava que estava mentindo melhorou mesmo? Mas será que é rápido? Vocês acham que é rápido? Pode levar muitas encarnações para uma pessoa olhar e falar assim, eu acho que ele não está mentindo não, eu achava o tempo inteiro, mas acho que não. Depois desses 700 anos infernizando a vida dele, eu acho que eu vou parar, porque parece que ele é melhor do que quando eu conheci ele. Essa é a dinâmica da reencarnação, gente. Então, olha, voltando à subida, à medida que subimos, a paisagem começa a melhorar, é ou não? A gente estava lá embaixo, agora a gente já está a 400 metros. Se a gente der uma olhada, não fica gostoso? Né? A gente está cansado, as pernas doendo, a gente olha assim, lá o sol se pondo, né? Aqui os passarinhos cantando, a gente... Ai, que bonito! Olha as casinhas lá embaixo, como são pequenininhas. Mas se a gente prestar atenção e olhar aqui perto do nosso pé, a gente vai ver a ribanceira, a gente também vai reparar, sabe aquele problemão que parecia lá embaixo? Né? Aquela pedra que machucou minha mão, olha como ela está pequenininha. Os problemas vão ficando pequenininhos também, porque a gente está conseguindo enxergar mais longe, diz a lição. É do alto que nós percebemos que os nossos problemas, que já foram superados, vão ficando cada vez menores. Porque quando a gente não quer subir a montanha, todos os problemas parecem grandes. Pode acontecer que no meio do caminho a gente pisa, escorrega e vai morro abaixo. São aqueles momentos em que os nossos enganos, as nossas ilusões, fazem com que a gente caia na vida. E cair dói, a gente não sabe onde que vai parar. E vai pegando toco de pedra e bico de pedra e pode descer bastante e se machucar. Diz a lição, nessa hora, não seria bom que aparecesse um amigo? Né? Falasse assim, rapaz, você despencou muito. O que você vai fazer? A maioria de nós fala assim, cansei, esse negócio não é para mim, eu vou voltar. E volta.
E aí fica mais 300, 400 anos em reencarnações repetitivas. Enquanto os outros estão subindo. Tem gente que cai, se arrebenta todo, se esfola, pega o que levou no kit. Metiolate, band-aid, reza uma salve rainha e fala, vamos de novo. Coragem. Que é o que nós devemos fazer. Coragem. Eu andei na vida um tanto, me casei e meu casamento foi só infelicidade. Eu estou de volta sozinho, sofrendo, largado, abandonado, nesta vida solitária e cruel. Ouvindo... Quem que a gente ouve quando está com dor de cotovelo? Chitãozinho Chororó? Valdir Soriano? Lupicínio Rodrigues? A minha vida não deu certo. Que infeliz eu sou. Vamos, fulano, levanta. Não é para mim. Eu quero ficar sozinho o resto da vida. Eu sou infeliz. Deus não me ama. Não é verdade. Deus está lá. É o amigo, Jesus, o amigo, falando, vai, meu filho, vai. Aí, às vezes, a gente fala assim, Jesus me carrega. Vocês acham que Jesus é carregador de gente para subir montanha? Quem que tem que subir a montanha? Nós temos que subir. Jesus já subiu mais que aquela montanha, já foi até para a Lua, para Marte, ele está lá em cima. Nós podemos chegar lá, porque ele falou, vós sois deuses e tudo que eu faço vocês também podem fazer. Então a gente tem que subir, gente. Não pode ficar assim, sou infeliz, não gostei da vida. Não consegui fazer a faculdade. Minha vida não quero mais. E tem gente que não quer mais a ponto de atentar contra a própria vida. Não pode. Lá em cima, é a esperança que nos diz, é a fé que nos diz. Então, caiu, gente, levanta. Podemos estar machucado, ferido, mas vem um amigo e nos ajuda. Esse amigo é Jesus. Ele pode não aparecer, mas ele está lá. Vai, meu filho, vai. Ele dá passe na gente, a gente não vê. Né? Pés e mãos machucados vão se firmando. E a gente vai, jornada acima, conquistando o dia a dia. Adorei essa lição. Essa lição vale para mim. Já, né? Quem é que não subiu, desceu e falou assim, não gostei da brincadeira, não quero mais. Mas a gente volta, né? E vai subindo. E o gozado é que quando a gente vai subindo, em vez de melhorar, vai piorando. Tem várias razões para isso. Aqui na lição diz assim, o ar vai ficando rarefeito. Já ouviram falar que a seleção vai jogar lá em La Paz, na Bolívia, e perde o jogo porque não tem ar para respirar? Porque quanto mais alto, menos oxigênio. E a gente fica cansado fácil. Outro que fala que quando um sinal de que a gente está progredindo é que a gente vai ficando sozinho. Mas como assim? É minha tia Anitta. Não entra no espiritismo que você vai sofrer. A pessoa entra no espiritismo, depois de um tempo parece que vai ficando sozinha. O Emmanuel diz assim, numa corrida que nem a São Silvestre, que começa com 5.000 pessoas, à medida que você for vencendo a corrida, você vai ficando com mais gente ao seu lado ou com menos gente ao seu lado? A pessoa que ganha a corrida, ela olha para cá, olha para lá, se ela vai ganhar a corrida, ela não enxerga ninguém. Já pensou se não sei o nome do que ganha a corrida lá, mas se ele, no meio do caminho, falasse assim, meu Deus, eu tinha tanta gente comigo, agora eu estou sozinho e solitário, eu vou parar aqui e chorar. Os outros vêm e roubam a medalha dele. E nós na vida? Vamos parar e chorar? Ou nós vamos continuar? Nós vamos continuar. Jesus veio até aqui para nos ensinar e nos dar as ferramentas. É para a gente ser feliz. Então por que nós vamos parar? Vamos chegar no alto dessa montanha. Depois vem tempestade de neve. Esse pessoal que morreu no Everest é por causa disso. A previsão do tempo era tempo quieto. No meio do caminho, em 20 minutos, a temperatura despenca. Vem uma ventania, a pessoa morre congelada, entra na barraquinha e não adianta nada. Estamos sujeitos a isso. Será que na vida nós estamos sujeitos a tempestades inesperadas? A gente vai, estuda, se forma, faz pós-graduação e vira presidente de uma grande empresa. Aí vem a pessoa que nos ajudou a ir lá e fala assim, olha, agora que você virou presidente, é o seguinte, tem um esquema aqui, você vai tirar dinheiro daí para dar para a gente. Como assim, senhor? Não, você tem que tirar dinheiro aí para dar para nós, entra. Isso não equivale a você estar subindo a montanha e vir um vento gelado querer te matar? Nós estamos sujeitos a isso. A lição é simbólica. Quem é que vai dizer se você vai entrar no esquema de corrupção ou não? O seu fundamental
fundamento moral. É duro, né? Às vezes, para não entrar no esquema, você vai ter que dizer, eu não vou fazer isso. Se você não vai fazer isso, você está fora. Aí você tem que escolher. Um salarião de 80 mil por mês, só que eu vou ter que roubar o dinheiro do posto de saúde? Roubar o dinheiro da creche? O dinheiro do hospital? Nós temos que escolher. Aí o egoísmo é que vai dizer. É que vale a estar subindo a montanha e vir um vento que quer nos matar. Olha como é dura essa subida, gente. Orai e vigiai para não cair em tentação. Jesus vem invisível e fala assim, tira o canivetinho que eu te dei. Orai e vigiai para não cair em tentação. A hora que isso acontece, a gente tem que orar. A hora que a nossa vida entra em dificuldade, nós temos que orar. A prece nos põe em contato com a divindade. Por que a divindade não responderia? Mas a gente esquece, a gente prefere reclamar. Não, gente, montanha acima é a lição de hoje. Se escorregamos numa ladeira de incertezas, podemos usar as nossas habilidades para subir de novo. Se caímos num buraco de falsidade, ele fala, alguém fez um buraco e cobriu de neve para nos enganar. A gente vai e cai no buraco. Ai, não quero mais. Não, sai do buraco. Cuidado para não quebrar o pé. Levanta e vai em frente. É isso que os Espíritos vieram nos pedir hoje, em nome de Jesus. Para escalar a montanha da vida, é preciso aprender a subir, descer, cair, levantar, mas voltar sempre com a mesma coragem. Alguns de nós estão no começo da vida. 18 anos não é gostoso? 18 anos a gente não sente canseira. A gente vai para a balada, volta às 7 da manhã, às 10 já está pronto de novo. Com 50 anos, você vai na balada, deu 00:30, você fala, Jesus, tenha misericórdia, eu quero ir para casa dormir. Aquilo dá uma canseira, não é? Então, cada um está numa fase da vida. Alguns de nós mais jovens, outros mais velhos, alguns de nós conseguindo um sucesso, um conforto econômico, outros não. Mas a lição diz, é preciso caminhar com coragem. Porque por trás de tudo isso está Jesus e um Deus que nos ama e que se nesta encarnação nós estamos passando por dificuldades, não é culpa de ninguém, é a herança, são as sementes que nós plantamos que estão dando os frutos amargos. Ah, mas eu quero fruto doce. Então plante sementes doces e tenha paciência para esperar o tempo da colheita. Se hoje o tempo da colheita é de fruto amargo com espinho, paciência, vai subindo a montanha e vai plantando coisas novas. Logo, as nossas novas ações, que são amorosas, superiores, luminosas, vão começar a produzir frutos amorosos, superiores e luminosos. Essa é a promessa que Jesus nos deu, que Deus nos deu. Então, não desistir nunca da felicidade. Nós temos que encerrar, não está tão gostoso? Pena que o relógio fala assim, para menino. Mas nós temos que seguir a disciplina. Nunca desistir da felicidade, porque é isso que a gente desiste quando a gente caminha na vida e fala, não estou gostando, vou parar, ou vou brigar com todo mundo, ou vou machucar os outros. Não, não. Jesus veio para nos ensinar que não é este o caminho. Né? O caminho é o caminho do amor, do trabalho. O mundo só tem aquilo que é produzido com trabalho. Se ninguém trabalhar, o mundo não tem feijão, não tem arroz, não tem luz elétrica, não tem roupa para comprar na loja. Quem é que vai trabalhar? Os espíritos? Ah, eu vou lá rezar, os espíritos vão resolver o meu problema. Os espíritos vão lá no Brás costurar calça, camisa para a gente. Nós temos que trabalhar. Quem está nesse planeta é que tem que trabalhar. Então, todo o mal deste planeta vem das nossas mãos. Portanto, o bem também tem que vir. Então, está nas nossas mãos. E não precisa, mas se os outros não fizer, não. Faça a sua parte. Suba a sua montanha. Vença os seus desafios, porque esta é a garantia que a doutrina espírita nos dá. Nós vamos colher os frutos das nossas plantações. E nós somos destinados à felicidade. E se eu não parar de falar, alguém vai me tacar uma vassoura já. Que Jesus nos abençoe. Desculpa, viu, gente? É que é uma grande satisfação trocar esse tipo de ideias com as pessoas, com quem está aqui, com quem está na internet e com esse monte de espíritos que são trazidos aqui pelos mentores espirituais da casa. Né? Não é porque desencarnou que já sabe tudo. Quanta gente desencarna e não sabe nada. Vem aqui também para escutar o Evangelho.
Tá bom? Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe. Desculpe ter avançado o horário. Alguém tem alguma pergunta, alguma colocação para fazer? O senhor tem uma pergunta? Mário, a gente reencarna num mundo diferente, né? Com outras tecnologias, outras leis, tem leis, né? Hoje em dia tem leis, né? Nós reencarnamos nisso, né? Agora, mesmo nós tendo aquele espírito de maldade, nós somos forçados a mudar de caminho por causa disso, né? Não é verdade? Com certeza. A gente pode escolher ficar no caminho. Mas não significa que todas as outras pessoas vão querer parar também. Então as outras pessoas vão. Durante um tempo, essa história de parar no caminho pode ser conveniente para a gente. Mas depois de um tempo nós sentimos necessidade. Cadê fulano que eu gosto tanto? Ah, ele já está lá no plano espiritual, lá em cima. Eu quero ir lá. Você não pode. Você não tem padrão vibracional para ir para um mundo feliz ainda. Ah, mas eu quero encontrar uma pessoa que eu amo. Que nem o Emmanuel e a Lívia. Quem leu o livro há 2000 anos e os 50 anos depois, né? O Emmanuel é um espírito superior, mas a mulher dele progrediu tão mais rápido que ele, que para ele visitá-la de vez em quando precisa pôr um tipo de um escafandro nele, porque ele não consegue entrar no padrão vibracional superior onde está a Lívia. Mas ele sente saudade dela, ele ama ela. Então ele tem um estímulo para progredir. Imagina a gente. Né? A gente fica aqui... É forçado por causa dessas modificações da vida. Isso. Como diz, a dor acaba funcionando como um espinho. O indivíduo é obrigado. Ah, eu não quero progredir. A vida vai andando. E de vez em quando vem um espinho assim, faz... Opa! A pessoa dá aquele pulo para frente. Porque Deus quer que todos nós sejamos luminosos e felizes. Jesus não falou assim, nenhuma ovelha do rebanho será perdida? Então, ele não vai jogar no inferno, mas também não vai abandonar. Então ele criou um sistema de leis muito sábio, que quem não quer progredir, não quer aprender a amar, a vida vai começando a funcionar como um espinho, cutucando a gente por trás. E a gente anda. Leis, tecnologia. É diferente. Não seria gostoso a gente já ter... Porque, antigamente o fulano andava a cavalo. Agora... E havia uma jato. O progresso vem, claro, mas não seria mais gostoso se a gente pudesse ir para um planeta já, se a gente já tivesse pureza espiritual para ir para um planeta que não tivesse fome, guerra, violência, maldade? Existe, só que a gente ainda não pode ir para lá. Só quando a gente fizer a nossa ascensão na nossa montanha. Estamos fazendo pesquisas, um dia chegaremos lá. Olha, no caso do espírito superior, ele veio. Ele veio nos visitar, porque ele tem muito mais capacidade Vem como de missionário. controlar a densidade atmosférica, vamos dizer assim. Nós não. Né? No caso da Lívia, ela desce. Isso, Jesus ela consegue vem vir procurar até aqui. o Emmanuel. Porque o Emmanuel, se ele não tem condição de chegar lá, ela tem de descer até ele. É a lei do amor, né? Ele sabe Exato. e você falou das roupas, eu estava me lembrando agora, os estudos, né, que nós passamos, o laboratório do mundo invisível, você já pensou que lá trabalhando, eu quero uma roupa assim, sabe? O indivíduo também precisa ver se ele pode fazer aquilo. Então é a força para plasmar, igual nós plasmamos, os grandes engenheiros siderais que Jesus fazem não falou aquilo assim, todo mundo entrou na festa, ele falou assim, esse não pode entrar, a roupa dele está com mácula, ele não está com a roupa nupcial. Não é um vestido, era a alma dele que ainda Tá tinha vendo? A alma. máculas, então ele não podia participar daquele banquete. Né? Então, Jesus ensinou tudo, só que ele ensinou devagarzinho, porque a gente demora um pouquinho para entender, né? Já faz 2000 anos a gente não entendeu ainda. Vamos com calma, mas vamos melhorando, subindo a nossa montanha. Muito obrigada.
agora vamos doar um pouco a partir do que recebemos. Vamos fechar os nossos olhos e vamos mentalizar a imagem do Mestre Jesus. Vamos abrir o nosso coração para harmonizar e acalmar os pensamentos. Então, vamos vibrar para todos aqueles que estão doentes nos hospitais, que necessitam de um tratamento e de um bálsamo para a dor que sentem. Vamos vibrar também por aquelas pessoas que estão abandonadas nas ruas, para que eles encontrem, além do conforto, do alimento, forças para seguir e melhorar as suas vidas. Vamos vibrar também para o nosso planeta, para que ele encontre harmonia, para que os seus dirigentes consigam se entender e trazer a paz. Vamos vibrar também para as nossas famílias, para que elas encontrem harmonia. Agora vamos seguir para a segunda parte do nosso trabalho. Agradecemos a Deus. Assim seja. Boa noite. Então, agora vai ter uma fila para o passe magnético e depois o passe espiritual. Tá?